vai ficar mais difícil passar goela abaixo qualquer coisa. Porque agora o qualquer coisa a IA faz. Faz. Entendeu? Então agora, nós como profissionais de arte, de computação, de administração, não importa, vamos ter que subir o nosso jogo mais um nível. E isso pode ser bom, não no curto prazo, mas no médio e longo prazo, porque a gente vai estar evoluindo nossas profissões um salto maior do que seria sem essa provocação. Entendeu? É o que nós fazemos de melhor. Veio na hora que tá todo mundo meio preguiçoso, né? Todo mundo preguiçoso. E aí, eu tô aqui você acha que cara, com o IA a gente tem pelo menos a mísera chance de competir com aquele grupo dos químicos e físicos que viraram o século ali até a década de 20? Não, então, calma. Aí é uma outra questão. Será que os seres humanos de 2024, empoderados com essa ferramenta que aumenta a nossa capacidade de analisar dados, aumenta a nossa capacidade de fazer as tarefas repetitivas de maneira mais barata, tá nos dando tempo, poder ou até uma certa capacidade humana de gerar um nível de impacto que foi aquele de 100 anos atrás? Então, a gente pode especular assim. Eu acho que a utilidade das IAs é que elas de fato estão se tornando, primeiro de tudo, é o nosso sonho, eu estava falando de ficção científica, um dos sonhos é ter um autômato, um robô tipo dos Jetsons para nos servir. O outro sonho é o homem de 6 milhões de dólares. O homem biônico. O meta-humano. É o meta-humano, transhumanismo, etc. Eu gosto de falar. Que isso aqui já provê. Imagina uma época onde isso não existia. As próteses hoje em dia. Já. Então, é que esse é o mais simples, né? Eu consigo já é a continuação, carregar, né? O conhecimento da humanidade no meu bolso, acessível a qualquer momento. Isso é uma extensão da minha memória, da câmera, dos meus sentidos, etc. Então, a IA vai um passo além em me adicionar mais ferramentas para isso. Eu consigo agora produzir coisas que antes eu precisaria, para fazer um sketch porcaria, eu precisaria fazer um curso de 6 meses. Hoje a IA consegue fazer um rascunho bom o suficiente que eu não faria. Ele estende uma capacidade que eu não tenho, eu consigo ir um pouco além disso. No caso que a gente estava falando dos grandes, a época das grandes descobertas e os grandes físicos, e esse é justamente o calcanhar de Aquiles da IA para mim. Porque eu tenho um exercício na minha cabeça que alguém pode me provar que eu esteja errado, mas eu tenho na minha cabeça que se eu fornecer a melhor IA que tem hoje, toda a ciência e toda a matemática até o século XIX, e pedir para ela derive o século XX, ela não é capaz de fazer. Ela não será capaz de fazer. Ela não dá o salto ali do Newton para a relatividade. Não. Porque é o mesmo problema de que muita gente acha que, beleza, se eu tiver a melhor IA do mundo, se eu pegar todo o código-fonte de como eu gerei o ChatGPT 4, ele vai me gerar o ChatGPT 5. E a partir daí ele vai gerar o 6, vai gerar o 7, vai gerar o 8 e vai ficando cada vez melhor. Ela não é capaz de fazer isso. Ela não é capaz de gerar algo novo que não existiu antes. Ela não é capaz de gerar o paper de 2017 que dá origem a essa arquitetura nova. Então eu posso fornecer toda essa informação que eu tinha até 2017 e ela é incapaz de me gerar o paper novo. Ela só é capaz de repetir o que veio antes. Mas se eu der o paper pra ela é capaz de, em cima do paper, gerar as coisas? Ela é capaz de resumir aquele paper. E esse que é o pior. Ele não consegue aumentar, ele consegue resumir. Ele é muito bom de resumir as coisas. Por isso que é um excelente cara para você aprender coisas que já existem. Me resuma física quântica. Ele consegue te dar um resumo. Me resuma a vida do Geoffrey Hinton que eu falei lá de IA. Ele vai conseguir te dar biografia, porque ele viu a Wikipedia. Então, essas perguntas factuais, e a gente confunde muito inteligência com saber trivia. Trivia não é inteligência. Trivia só quer dizer que você tem uma boa memória. Boa memória não te torna bilionário, não te torna melhor empreendedor, nada. Só quer dizer que você tem uma boa memória. É o problema de teste de QI, por exemplo. Não há correlação entre os melhores QIs e os maiores bilionários da história. Não tem. Não existe. É uma métrica arbitrária que eu inventei que mede um aspecto da inteligência. Aí, no século 20 e 21, a gente fala de inteligência emocional, o tal do Q. Aí já começa com múltiplas inteligências. Vou roubar a sua frase. Aí é mais complicado. É complicado isso aí. É complicado isso aí. Então, é complicado isso aí. Então, aí o que eu acho é que a IA é incapaz de gerar descobertas, porque ela não tem capacidade de abstração. Nem pela tentativa e erro. Não é pra... Alguém tá olhando e ela tá gerando várias coisas e alguém fala, opa, isso daqui é maravilhoso. Então, mas aí que tá. Imagina que Você entendeu o que eu falei, né? Sim. É o human in the loop, né? Isso. O fato de ter uma pessoa... observando. Ela tá lá, você coloca vários caminhos para seguir e alguém fala, cara,
olha o que chegou isso daqui. Aí o cara Aqui, cara, esse episódio mesmo, no começo eu peguei o social listening e eu tô tentando trazer esses elementos que nunca foram falados antes em outros episódios sobre IA no Brasil, pra gente trazer Um analista. humanos ou dado Isso, pra tentar... mas esse dado existiu, ele capturou. Sim. Então, o que eu tô falando é, imagina, você perguntou sobre substituir, por exemplo, os grandes físicos. Em algum momento, um desses grandes físicos de física quântica imaginou, para resolver esse problema, não é possível no nosso universo, mas no multiverso, alguém teve que inventar esse conceito para resolver uma equação. Ele não existia antes. Não existia um registro de multiverso, porque não existe evidência física de que isso existe. A gente só inventou o conceito, porque para resolver a porcaria da equação, eu preciso de mais Tem um do que... arcabouço teórico pra em cima daquilo fazer. Eu preciso, É isso aí. eu preciso disso, entendeu? Só que para raciocinar esse nível, eu primeiro preciso ter essa intenção, eu preciso saber como calcular, e IAs não sabem calcular. Elas sabem fazer força bruta para tentar calcular, mas ela não inventa uma coisa nova. Se eu não fornecer dados que desse dado chega nessa resposta, ele não sabe o que fazer. Ele não tem por onde começar. Ele não tem como falar, se eu colocar o sinal de mais junto com o sinal de menos, ele não tem como derivar isso. Ele não deriva. Ele não tem derivação. Então, não existe essa cognição, não existe a intenção, não existe o propósito, não existe a coerência de tentar definir algo que não existe. Porque ela não tem porquê. Ela não tem motivo, ninguém pediu pra ela. E isso nos traz pro tópico, um desses que a gente elencou aqui, de profundidade, né, cara? Que você chamou de calcanhar de Aquiles da IA, então, de não conseguir pensar algo que não existe, não conseguir trabalhar dentro de uma definição que ainda não foi criada. Isso. É aí que normalmente tá o universo de você levar os temas para uma esfera mais profunda, você dar o passo para trás do filósofo, você refletir sobre como aquilo está impactando a realidade, como aquilo vai impactar também, né? Então, isso é algo que os modelos de linguagem que foram criados em cima de toda essa base de aprendizado, toda a internet, como a Akita colocou bem, quando você tenta fazer um exercício de aprofundamento na discussão, ele falha miseravelmente. A gente tem que lembrar que toda essa discussão de IA que surgiu por causa de GPT, o GPT é um modelo de texto, é gerador de texto, que derivou de estudos de como fazer um computador falar como um ser humano. É por isso que a gente acha tão fascinante, porque a gente conseguiu fazer ele gerar um texto que parece, de novo, um humano que falou, mas só parece, ele não tem nada por trás que indica intenção, emoção, mas muita gente memória. saiu falando que era melhor até, né? E esse é um problema que vai ficar grave, entre aspas, acho que as pessoas estão entendendo isso agora. Porque as pessoas acham que porque um computador disse de uma forma decisiva, confiante, segura, que ele está correto. E aí, quando ele erra, todo mundo fica surpreso. Eu falo, não sei por que vocês estão surpresos, porque ele nunca tentou estar certo. Ele não teve a intenção de acertar. Por acaso ele acertou. Ele não teve essa intenção. E quando ele errou, não é porque ele é burro, é porque por acaso ele errou. De novo, é por acaso. Então, por acaso eu sei treinar o modelo bem para dar uma resposta que parece certo na maior parte do tempo para a maior parte das pessoas, mas não está 100% certo 100% do tempo. E quando você fala por acaso, não é o por acaso que a gente usa no dia a dia, não. É por acaso mesmo. Existe uma seed aleatória, que existe um cálculo de probabilidade para escolher uma palavra. Então é literalmente uma probabilidade. Por acaso, né? Ó, e o Thiago mandou: sou da área e gosto bastante de filosofia. Hoje tem uma teoria que consciência está ligado completamente com o conceito de vontade. A questão é se a vontade seria algo divino ou não. Queria a opinião de vocês sobre isso. Esse é a grande pergunta, né? Vontade, consciência, a máquina ter vontade própria, né? Porque não tem vontade própria. Não. Ainda bem, porque a gente esquece ela ligada. Eu posso Mas lá em 2001, quando o computador ficou lá dentro da nave, ele não abriu a nave pro cara, né? O HAL, né? Exatamente. Ele deixou o cara... É que Porque você entrar na o ser humano ele ia fez acabar leitura com o objetivo labial dele. e viu que ele ia ter um fim. Exatamente. Acho que se for simplificar bastante, aí tem que entrar nas áreas de evolução, né? Aí depende também de qual religião a pessoa acredita, mas vamos entrar na coisa simples da biologia. Em algum momento nasce um organismo, esse organismo tem um ambiente hostil para lidar, aí muitos desses organismos dão certo, muitos dão errado. Aí a seleção desses organismos que vão dando certo
tendem a dar vantagem àqueles que parecem que fazem, sei lá, um esforço extra, tem uma vontade maior de sobreviver. A gente pode interpretar isso de várias formas, não quer dizer que foi isso, mas a seleção tende a dar prêmios maiores a quem sobrevive de acordo com a lei do mais forte, seja lá o que for naquele momento da evolução, para que ele se adapte e sobreviva. Então, existe um mecanismo de seleção natural e evolução gradual e contínua que tende Aí depende muito da filosofia de quem veio antes, o ovo ou a galinha. Tipo, a vontade veio antes ou a vontade veio porque foi isso que tornou possível aquela seleção. Então, nós, como seres humanos, damos o nome daquele fenômeno como, sei lá, vontade ou esforço, alguma coisa do tipo. Mas isso não é uma definição. Isso não é uma característica, é a minha definição em cima do que eu observo. Então existe uma coisa que eu observo, que pode ser isso, não quer dizer que é, mas dali vem a tal da vontade. No caso de computadores, aí eu vou derivar nessa direção, até nós da computação, a gente tem as brincadeiras de fazer simulação, por exemplo, The Sims, muito antes do The Sims, a gente tinha o jogo da vida que determina que pixel que sobrevive, que pixel não sobrevive, e se é possível ter o fenômeno da emergência dentro de um computador. Então, existe toda uma discussão em cima. Isso aí já é antigo, né? Tron, né? Matrix. Ghost in the Shell, desse fantasma dentro da máquina, né? Exatamente. Então, a ideia de vontade, a ideia de... Pode um computador ter livre-arbítrio, por exemplo? Então existe, Asimov gosta de falar sobre isso, então é a ideia do iRobot, por exemplo. Então o que significa livre-arbítrio dentro de um computador? E se nós estivermos dentro de um computador? Que aí chegamos em Matrix, 13º andar, porque se os nossos sentidos são puramente sinais elétricos indo para o nosso cérebro, se eu cortar todos os 5 sentidos e ligar numa máquina que produz imagem, áudio e todos os sinais elétricos de tato e áudio, como o seu cérebro sabe que ele não está num computador? Então, teoricamente, eu não teria como saber. Eu posso argumentar que o poder computacional não é suficiente, etc. Mas, filosoficamente falando, eu não teria como saber. É o artigo do cara lá, né? Que a gente vive numa simulação. Então, a gente pode... Existem esses questionamentos que a gente pode fazer, que a gente... É um exercício de pensamento, não tem uma conclusão exata.